pelo Campeonato Brasileiro lá na Arena do Grêmio. Flavinique conta sobre a expectativa para esse jogão. Cadê? Fala, Flavinho. Há muito tempo, o torcedor do Flamengo não exibia com orgulho a camisa rubro-negra. Depois de muitos fracassos na temporada, o time voltou a dar alegria à torcida. É o efeito Tite. O cara teve uma evolução muito grande, né? Quando o São Paulo estava no Flamengo, não tinha aquela alegria, os jogadores não jogavam com alegria como era antes. Agora com o Tite ele está conseguindo resgatar o que é o Flamengo dentro de campo, né? O que é ser Flamengo. Me surpreendeu positivamente. Eu achava que o Tite era o nome correto do Flamengo. Acho que era o momento apropriado para ele. Diferente de muita parte da torcida que não confiava. Está começando agora, né? Já trouxe aí um fôlego maior, né? Trouxe 2 vitórias aí para o Flamengo, mas vamos ver como é que vai ser, né? Se ele vai conseguir se manter nesse nível. E acho que ano que vem ele vai ser campeão de tudo. Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Mas o que o técnico fez para a torcida recuperar até a esperança no título brasileiro? Eu acho que ele tem conseguido fazer isso. Manter fidelidade àquilo que ele acredita, que é uma estrutura defensiva melhor, mas dando uma cara de Flamengo pro tipo de treino dele. É a boa leitura de jogo, com certeza. Que os outros dois não tinham isso de jeito nenhum. E ele tem conseguido demonstrar isso em pouco tempo já. O Flamengo tenta nesta quarta-feira contra o Grêmio em Porto Alegre a 3ª vitória seguida sob o comando do Tite. E se depender do retrospecto recente, o flamenguista pode ficar confiante. O time não perde para o Grêmio no Sul há 5 anos, desde 2018. Nos últimos 6 confrontos na arena do rival, foram 2 empates e 4 vitórias rubro-negras. Vai ser um jogo bem duro, né, dentro da casa do Grêmio, mas eu acho que vai dar Flamengo 2-1. Acredito, inclusive, que seria a 3ª derrota seguida do Grêmio também. Então, como a gente está numa crescente, o Grêmio está numa decrescente, acho que mesmo sendo fora de casa, um jogo difícil, uma equipe grande, que sempre dá trabalho para o Flamengo, mas eu aposto em um 2-1 pelo menos. Sem Fabrício vai ficar mais difícil, mas eles não tem Soares também, então acho que uns 2-1 ou 2-0. Tite não vai poder repetir contra o Grêmio o time que derrotou o Vasco. Fabrício Bruno está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Com Davi Luiz lesionado, quem é o preferido da torcida para formar a dupla de zaga com Léo Pereira? Acho que no Pablo. Tanto eu como 90% da torcida quer uma chance para o Rodrigo Caio. Ele se esforça muito, é um cara que trabalha. Fisicamente, pelo que a gente ouve, está bem. E é a hora dele entrar. Não tem um momento mais apropriado do que esse. Rodrigo Caio, porque eu gosto mais do Rodrigo Caio. Acho ele mais ídolo. Pelo que a gente tem visto nos últimos tempos, acho que vai ser o Pablo mesmo. Mas eu gostaria de ver o Rodrigo Caio de novo em campo, porque tem muito tempo que ele não joga e a gente está com saudade. E no ataque? Tite deve manter Gabigol como opção para o segundo tempo? Eu acho que dá para jogar Gabigol e Pedro junto. Pois sim. Olá, gente. A gente estava fofocando sobre Simone e Simária. Perfeito. Muito bem. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Vem em Casagrande, você de casa já pode participar através do nosso Instagram, @SBTRioficial. Tem uma enquete lá. Já pode ir votando. Daqui a pouco a gente mostra ao vivo que enquete é essa. E @SBTRio é o nosso Twitter para você também participar. E eu quero saber, já vou de cara contigo para a gente debater até essa escalação, Vene Casagrande. Qual é a escalação do Flamengo para hoje? Tem uma coisa nova, né? Tem uma coisa nova e é no setor ofensivo. No setor defensivo, o Tite está sendo coerente, na minha opinião. Por quê? Ele vai manter o Pablo. Sim. Quando eu digo manter, é porque quando o Davi Luiz se lesionou, ele colocou o Pablo durante o jogo contra o Cruzeiro. E agora, diante do... Fabrício Bruno. Exatamente. No próximo jogo, o Fabrício Bruno também está suspenso, Davi Luiz lesionado. E agora, diante do Grêmio, ele vai colocar o Pablo ao lado do Léo Pereira. No gol, Rossi, na lateral direita, o Wesley, aí Pablo, Léo Pereira, Ayrton Lucas. No meio de campo, Thiago Maia, Pulgar, Gerson e Arrascaeta sendo mantido no time titular. E no ataque, Everton, Cebolinha, essa daí é a alteração, e o Pedro. Aí muita gente vai me perguntar assim, ué, o que houve? O Bruno Henrique está perdendo a vaga titular? Não, na verdade o Bruno Henrique fez um exame, que é o exame CK, para avaliar ali se tem risco de lesão muscular, e ele apresentou esse CK muito alto, ou seja, um risco altíssimo de uma lesão muscular. Então ele fica como opção no banco de reservas, se for necessário entra durante o jogo. O Everton Cebolinha, portanto, é o substituto do Bruno Henrique. E o Tite está sendo coerente também, porque se a gente parar e analisar nos jogos anteriores, ele tirou o Bruno Henrique, colocando o Everton Cebolinha ali na posição do Bruno Henrique. Muita gente queria ver o Gabigol ao lado do Pedro,
Mas, se o Tite quiser ser coerente, ele coloca assim o Everton Cebolinha ao lado do Pedro no ataque e o Pedro, portanto, ser um titular e o Gabigol pode entrar durante o jogo no lugar do Pedro. Então ficou claro aí que o reserva imediato do Pedro é o Gabigol nessa situação aí do Tite? Ou você acha que pode também, além de ter essa coerência aí que o Vini falou em relação aos outros jogos, mas também, por ser o Everton Cebolinha e o Grêmio, você acha que isso pode ter pesado na escolha do Tite? E característica de jogo. Se você for pegar a equipe do Grêmio, ela joga num 3-5-2. Então você tem dois laterais que apoiam muito, que é o caso do João Pedro e do Reinaldo, Sim. que João voltam para essa jogando partida. muita bola. Exatamente. Então você tem um Everton Cebolinha aí, você tem um cara mais agudo que pode fazer essa jogada justamente nas costas do João Pedro. Além, é claro, e para quem não sabe, eu cobri o Grêmio antes do Vasco, eu cobri 2 anos o Grêmio antes do Vasco. De 2015 a 2017 eu cobri o Grêmio. 2000 o quê? De 2015 a 2017. Sim. Eu cobri o Grêmio, é verdade. O Vene trabalhava comigo. É verdade. Então eu conheço muito bem o Eu não Everton gosto do Cebolinha Grêmio em no auge. 2017. O Everton Cebolinha rindo, né? voando, inclusive contra o Botafogo. Então, Com eu acho que drone, né? Com drone, olhando o treino dos outros. para de chorar, cara. Todo dia Pô, isso foi em 2017, a gente tá em 2023, esquece. Passou. Então o Everton Cebolinha tem muito potencial para ser aquele jogador novamente, principalmente nas mãos do Tite, que conhece todas as características dele. Eu gosto dessa escolha aí no lugar do Bruno Henrique, porque mantém as características da equipe. Então se você coloca o Gabigol junto com o Pedro, muda as características. Dessa forma o Tite consegue manter a coerência de trabalho dele. Agora, a gente vê aí a ausência do Fabrício Bruno eu queria até comentar esses dias, mas a gente estava com o tempo tão apertado. Como é impressionante o Fabrício Bruno entendeu o que é o Flamengo e o que é, por exemplo, um clássico do tamanho com o Vasco, com o Botafogo. A gente vê personagens, quando vê um clássico com o Flu, com o Botafogo, com o Vasco, personagens como Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, eles já sabem o calibre daquele clássico e eles são diferentes no clássico, porque eles sabem o tamanho. E o Fabrício, pra mim, entrou nesse pacote desses personagens que já entenderam o que é o futebol carioca, o que é o Flamengo, o que é um clássico aqui no Rio de Janeiro. Além disso, Fernanda Maia, o Fabrício Bruno é um jogador que não sentiu a pressão de jogar com a camisa do Flamengo. Verdade. Porque outro dia a gente abordou aqui sobre tempo de adaptação, demora um pouco a se adaptar. O Fabrício Bruno não teve isso. Desde o primeiro dia que ele vestiu a camisa do Flamengo, e quando eu digo vestir a camisa do Flamengo, é em uma partida oficial, ele não sentiu a pressão, muito pelo contrário. Se a gente parar e analisar, eu conto aqui na mão direita quantas partidas ruins o Fabrício Bruno fez nessa temporada. É um jogador extremamente irregular. E além do mais, ele tem uma característica que eu gosto muito. Ele não gosta de perder em hipótese alguma. Eu acho que atleta, ele tem que ser extremamente competitivo. E o Fabrício Bruno é. Inclusive, a gente pôde ver em alguns momentos, quando o Flamengo estava muito mal, ele dando entrevista coletiva, dando entrevista pós-jogo, criticando muito a atuação do time. Ou seja, é um cara que também tem muita personalidade. E recentemente ele até falou, é difícil um atacante ganhar de mim na velocidade. E de fato é difícil mesmo, porque essa é uma característica dele. Então, além disso tudo que você falou, é um cara que é extremamente competitivo e vai fazer muita falta ao Flamengo nessa partida. E até tão competitivo que briga até com o vizinho, né? Brigou com o Verratti. Pra quem não sabe, o Fabrício Bruno e o Verratti, eles moram no mesmo condomínio. Então teve ali um pega-pá no clássico. O pau cantou ali entre os dois. Falou, vou te pegar lá fora, vou te pegar lá no condomínio. Sabe o que tem aqui? A leitura labial dos dois. É com legal. Aquele, como é o nome dele? É o Gustavo Machado. O Gustavo Machado. Muito Nossa, bom, ele é uma coisa assim, o Gustavo Machado faz umas... Ele faz leitura labial e também é dublador. Então ele faz o conteúdo perfeito para quem gosta de esporte. E ele mais um detalhe sobre o Fabrício Bruno, embora o Soares esteja suspenso hoje, também não vai estar em campo do lado do Grêmio, mas quando o Soares deu uma entrevista, ele falou que o zagueiro mais difícil que ele pegou aqui no futebol brasileiro é o próprio Fabrício Bruno. Alto, com muita qualidade técnica, velocidade, inteligente. Vamos ver aí o áudio do Gustavo, que fez a leitura aí do Verratti com o Fabrício Bruno no clássico. Cadê? Tem domínio hoje. Agora tá querendo chamar a atenção, né? Eu vou lá te procurar, eu vou. Tá pensando o quê? Eu e você. Lá você vai ver. Não é vantagem, Klaus. Não é vantagem. Não é. Não é vantagem. Pressionando não é. Pressionando não é. Eu olhei. Não. Foi um pouco. Tava colado. Tava colado. Calma. Calma. Não foi nada. Ele bateu? Não. Não, não! Ei, levanta daí que não foi nada. Não! Foi normal. Não! Ei! Aí! Calma, pode dar amarelo pra quem, Klaus?
Foi ele que deu o carrinho nele, pô. A trava dele que bateu. É a trava dele, pô. É você que deu o carrinho nele. Vai se fuder, rapaz. Vai se fuder você, rapaz. Esqueceu que a gente tá na TV. Esquecemos que a gente tá na TV. Aí depois eles se amam, né? Não, e depois se encontraram no condomínio, não Eles foi? se encontraram no condomínio, tiraram foto, os familiares estavam juntos naquele momento. E o Fabrício Bruno, ele deu uma entrevista à Flá TV falando sobre isso aí. Uma entrevista sensacional. Na Flá TV, né? Na Flá TV. Palavras absurdas, assim. Porque isso aí é exatamente o contraponto do que aconteceu antes da bola rolar, quando a gente pôde ver cenas de guerra aqui no Rio de Janeiro, com as duas torcidas brigando. E o Fabrício Bruno deu uma aula com as palavras dele, falando, ó, o esporte é isso. A gente pode se pegar ali dentro, mas fora das quatro linhas é paz e amor, e assim tem que ser o futebol. Põe aqui a enquete do SBT Esportivo. Qual desses jogadores tem maior chance de dar a volta por cima com o Tite no Flamengo? Vota lá, @SBTRio é o nosso Twitter, @SBTRio oficial é o nosso Instagram. Vencendo aí por hora o Gabigol, que é o último. Mas a primeira opção é o Cebolinha, que está em segundo lugar. Rodrigo Caio é a segunda opção. Felipe Luiz a terceira e Gabigol é a quarta opção. Talvez aí, de todos esses nomes, a maior expectativa, obviamente, dos torcedores era o primeiro no clima do Flamengo. Isso já mudou, né? E pensando individualmente, é no Cebolinha e no Gabigol, né, Vene? Não, eu se eu tivesse que votar nessa enquete, votaria no Cebolinha. Porque em nenhum momento a gente viu o Cebolinha render naquilo que ele pode render, que a gente já viu em outros momentos. O Gabigol, eu sei que é questão de tempo. Até porque agora a gente já pôde ver a evolução física dele. No caso Cebolinha, o problema vai além, não é só questão física, é parte técnica, mental também. Então, se eu tivesse que votar alguém aí nessa enquete, seria no Everton Cebolinha. O Gabigol, a gente sabe que a questão mental, ele é um cara que já sabe do Flamengo, já sabe... Ele sabe lidar com a torcida, com a pressão. Pelo contrário, ele é um cara até que quando ele tá mais pressionado, ele joga melhor. Esse é o Gabigol. A questão hoje do Gabigol é mais física, você acha, ô Pedrosa? Ou não? É física, é o time. Eu já falei isso aqui, quando um jogador vai mal, você não pode pensar só nesse jogador, você tem que pensar no formato geral. E eu vou repetir o que eu falei aqui em outras oportunidades. Quem estava jogando bem no Flamengo? Me fala quem. Você vai citar três jogadores. Pulgar, Fabrício Bruno, Bruno Henrique. E você pode botar o Gerson aí nesse bolo também. Só. É o Gerson. Então, assim, além da questão do Gabigol individualmente, que eu acho que ele tem que melhorar realmente e voltar a ser aquele Gabigol, ser um pouco mais nítido a questão física dele, eu acho que é no geral. O time do Flamengo vai melhorar de forma geral, porque tem um grande treinador que vai conseguir extrair essas individualidades. Mas em relação à enquete, eu boto também no Everton Cebolinha, porque o Everton Cebolinha não desempenhou com a camisa do Flamengo desde que ele chegou. Então ele precisa mostrar o que ele sabe. Quanto tempo tem de Everton? Tem mais de um ano já. E além disso, né, tem o alto custo que foi, né, contratá-lo. Porque aí, se a gente parar e analisar, a operação foi mais de 16 milhões de euros. Quase 100 milhões de reais. Ele chega numa situação, entre aspas, favorável para ele, porque quando ele chega, coincidentemente, o Bruno se machuca. Muita gente acha que o Flamengo contratou o Everton Cebolinha porque o Bruno Henrique se machucou. Na verdade, entre aspas, deu sorte. Já tinha um jogador para poder... Você trouxe aqui o tempo inteiro esse Foi exatamente na primeira semana. Foi. Quando o Everton Cebolinha foi contratado, não de maneira oficial, o Bruno Henrique se machucou. E logo depois ele chegou. E aí a gente até comentou nesse programa, nossa, é horrível a lesão do Bruno, foi uma lesão para a previsão de 9 meses de recuperação, mas para o Cebolinha ele chega com uma vaga já para ele preencher, né, ali. Imagina você, ô Pedrosa, chegar no Flamengo e brigar a vaga com o Bruno Henrique. E ele ainda teve esse lado, entre aspas, eu acho muito duro falar favorável dentro de uma lesão de um colega, ainda mais do Bruno Henrique para o Flamengo, mas numa situação que para ele não tinha nem com quem brigar ali a vaga, ô Pedrosa. Mas isso tem característica de jogo. O time do Dorival Júnior não era um time que buscava as pontas o tempo inteiro, tanto é que fez o Gabigol e o Pedro funcionarem. Então, hoje, você tem que oportunizar um time que tem a possibilidade do 1 contra 1 para o Everton Cebolinha. Porque essa é a maior característica dele. Quando você pega os jogos do Everton Cebolinha entrando no segundo tempo, ele tenta resolver as coisas sozinho. E hoje no futebol você não resolve nada sozinho. Então quando você monta um time que oportuniza o ponta, isso vai melhorar as características do Everton Cebolinha. E nenhum time do Flamengo oportunizou o Everton Cebolinha para extrair as individualidades dele. Então eu acho que isso também tem a ver com os treinadores. Agora, o Veneu, você está otimista para o jogo de hoje? O Flamengo tem um recorte interessante. Há 5 anos o Grêmio não vence o Flamengo na arena do Grêmio. E o Renato é um personagem que não vai bem quando encontra o Flamengo, né? É um personagem à parte. Inclusive, o momento do Grêmio é péssimo, né? É verdade. Se a gente São parar e 3 analisar derrotas uma seguidas. vitória nos últimos 7 jogos.
São 3 derrotas seguidas. Né? Inclusive, no passado recente, aí, a melhor partida do Flamengo que eu considero na temporada foi justamente contra o Grêmio. Na volta do Bruno Henrique. Exatamente, Ele na Copa volta e do marca Brasil. um gol. Não, na Copa do Brasil lá. Que o Flamengo jogou muita bola mesmo. Mas o Bruno Henrique volta da sua lesão Contra o contra Grêmio, mas foi no Maracanã, pelo Campeonato isso. Brasileiro, exatamente. Mas essa partida contra o Grêmio lá foi, pra mim, a melhor partida do Flamengo na temporada. Assim, o momento deixa o torcedor extremamente confiante por uma vitória, mas é um jogo muito difícil. Inclusive, se a gente parar e analisar, dos 3 jogos do Tite agora, esse pra mim é o jogo mais difícil. Porque ele pegou o Cruzeiro... Você não acha um clássico regional? Não, eu acho o Grêmio lá mais difícil. Assim, o momento, querendo ou não, o futebol do Grêmio, a gente olha aí a tabela do Campeonato Brasileiro. Tá passando uma fase muito ruim, mas o Grêmio a gente tem que tomar cuidado, ainda mais jogando lá em Porto Alegre. Mas, enfim, independentemente disso, eu acho que é favorável para o Flamengo conseguir uma vitória. Mas, claro, todo cuidado é pouco.